Os casos de Covid também aumentaram por aqui. O avanço de novos infectados fez aumentar a procura pela vacina. Apesar dos casos leves, os órgãos de saúde estão em alerta e reforçam a importância da imunização. Nesta semana, Garopaba teve quase o triplo de casos confirmados de pessoas com o vírus Covid-19, em comparação com a semana anterior. Entre os dias 21 e 28 de novembro, eram 94 casos ativos. Uma semana depois, e o número foi para 314 confirmados. Apesar do número alto de ativos, nenhuma pessoa está internada devido à contaminação. Está fazendo testagem em massa na população, né? Por isso até o aumento de casos aqui em Garopaba, porque talvez seja um dos únicos municípios que está fazendo tanto testes assim dessa forma. Então os outros municípios estão testando menos e a gente aqui não, está testando todo mundo. Já era esperado nessas semanas agora esse aumento da Covid-19 devido ao surgimento da sublinhagem, né, que é a BQ1 da variante Omicron no país e no estado também a gente já tem 5 casos confirmados dessa sublinhagem. Então isso já era esperado pelo estado, tanto que não é só Garopaba que aumentou os casos, todos os outros municípios do estado de Santa Catarina também estão passando por isso, um aumento de casos ativos. Né? Porém, está mais leve. Acredita-se que por causa da vacina, né, está sendo esses casos mais leves. Portanto, que a gente pede para quem não terminou o seu esquema vacinal que procure a unidade a sala de vacina e termine o seu esquema. Ou aqueles também que já nem iniciaram, para que inicie. O aumento de casos já era esperado pelos setores de saúde do país, em função das novas variantes do vírus. Algumas pesquisas apontam que a maior parte dos novos infectados são pessoas que não completaram o esquema vacinal. Vem mostrando já alguns estudos de que quem está se infectando agora foram pessoas que não terminaram o seu esquema vacinal, né? Não fizeram a dose de reforço que já está no esquema de vacina e está disponível, né? Dependendo da faixa etária. Os sintomas são os mesmos, são bem parecidos, febre, dor no corpo, dor de cabeça, diarreia, alguns pacientes têm apresentado também. E essa sublinhagem, que é a BQ1, né, da variante Omicron, ela é mais leve, porém mais altamente contagiosa, né, mais transmissível. Para quem tem 25 anos ou mais, também é necessário o segundo reforço, a 4ª dose. Os adultos que receberam a dose única da Janssen são necessários 2 reforços. Quem tem 40 anos ou mais precisa do 3º reforço. Imunossuprimidos adultos precisam receber dose adicional e 2 reforços. Adolescentes de 12 a 17 anos recebem dose adicional e reforço. Crianças de 3 a 11 anos recebem 2 doses da vacina. Já aquelas entre 6 meses e 2 anos recebem 3 doses. A vacina está disponível, a gente tem 2 salas no município. Tem a sala do Campo Duna, que fica dentro da unidade básica do Campo Duna, né, com horário das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, e a gente tem também a sala anexo à policlínica, que também fica das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. Porém, toda quinta-feira ela está com horário estendido, até as 8 da noite. Até o momento, o município não determinou nenhuma medida restritiva, apenas faz recomendações de prevenção para a população. Diferente da cidade vizinha, em Imbituba, em que o uso da máscara é obrigatório para os servidores municipais no ambiente de trabalho, em Garopaba, o uso é opcional. A previsão é que seja criada alguma medida restritiva caso o número de internados aumente. Olha, a gente hoje, o nosso decreto aqui, ele é obrigatório o uso da máscara em todos os estabelecimentos de saúde, né, seja ele público ou privado, né? E a gente recomenda para os outros setores públicos o uso da máscara. Caso chegue a aumentar esses casos aí, a gente pode sim aqui exigir do servidor público que todos eles usem a máscara. Que sirva de exemplo, né? Claro, o servidor ele tem que servir de exemplo. Mas quanto fora essa medida, as outras, qualquer outra medida, a gente vai esperar qualquer posicionamento do Estado, né? Ou que ficar monitorando os casos ativos que não tiver internação, continuar assim só esses sintomas leves, a gente vai continuar assim. A gente recomenda o uso de máscara, né, principalmente em locais, ambientes fechados, como transporte coletivo, supermercado, comércio, e que as pessoas fiquem vigilantes a si própria, né, nesse momento. Quem está positivo, que realmente faça o seu isolamento da forma correta, né, porque o paciente ele é isolado durante um período aí de 10 dias,
Então, é aquele isolamento, ficar dentro de casa mesmo, se tem alguém para ir fazer supermercado, que peça para essa pessoa ir, e essa pessoa infectada fica em casa, né? E a população geral se cuidar e estar atenta aos sinais e sintomas para procurar uma unidade básica e fazer a testagem e se isolar o quanto antes.